Olá pessoal, meu nome é Laura Rodrigues Ferreira, do nono D, da Escola Márcio Borges Machado. Hoje vocês estarão assistindo a série Olhares em Foco. Essa série fala sobre profissionais em sua área de atuação. Hoje estaremos entrevistando Andréia Mello, que é guarda municipal de Jundiaí e é linha de frente em várias iniciativas de inclusão de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso mostra que proteção e humanidade andam juntos. Vamos para o vídeo. Nome, idade, local de atuação, profissão. Meu nome é Andréia Mello, eu sou guarda municipal na cidade de Jundiaí, tenho 49 anos. Como escolheu essa profissão? Vários fatores foram essenciais para a escolha dessa profissão, mas os dois principais é que eu já venho de uma família que atuou ou atua na área de segurança, então isso foi exemplo, para mim durante toda a minha vida. E também o fato de que eu sempre quis entrar na profissão para ajudar pessoas. Então, esses dois fatores foram bem determinantes na escolha da minha profissão. Qual o trabalho de um GM? Quais são as diferenças entre o seu trabalho e o trabalho de um PM? Ambos atuam na segurança pública. O guarda municipal, ele atua no município, então ele está subordinado ao prefeito. O policial militar, ele atua no estado, então ele está subordinado ao governador do estado. Algumas diferenças que são bem visíveis, é o fardamento. O guarda municipal, ele usa um fardamento azul marinho. Já o policial militar no estado de São Paulo usa o fardamento cinza. Uma diferença que tem também é que o guarda municipal ele vai prestar um concurso público para aquele município que ele escolheu. Então ele vai atuar só naquele município, ele não é transferido e não tem a possibilidade dele pedir para ir trabalhar em outro município, a não ser que ele preste um novo concurso para um outro município. Já o policial militar, não, como ele é funcionário do estado, está subordinado ao estado, ele tem a possibilidade de atuar em diversos municípios. Mas, no geral, o que a gente pode dizer é que os dois atuam diretamente na segurança pública. Quais as vantagens e desvantagens da profissão? A principal vantagem é se sentir grato, porque a gente está sempre atuando na comunidade, então a gente está sempre ajudando, O principal trabalho nosso é ajudar pessoas, então isso é muito gratificante, então isso é uma vantagem. A desvantagem é que é uma profissão de risco, então a gente está o tempo todo exposto, por causa do trabalho que a gente faz, a gente está exposto a alguns riscos, então isso acaba sendo uma desvantagem. Quais os riscos mais frequentes para a segurança de um GM? Um risco frequente que nós temos é o fato de a gente estar sempre na viatura, no trânsito, estar exposto a acidentes de trânsito, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente vai atender uma ocorrência, dependendo da gravidade dessa ocorrência, a gente precisa chegar nesse local com o que a gente chama de brevidade, ou seja, eu preciso chegar lá o mais rápido possível. Então, a gente acaba se expondo a esses riscos do trânsito. Outro risco também que é frequente é quando a gente vai abordar alguma pessoa. A gente precisa abordar, às vezes precisa inclusive deter essa pessoa, fazer a condução até uma delegacia, e às vezes a reação dessa pessoa pode não ser aquela que a gente espera, e isso pode colocar a gente em risco também. Então a gente precisa estar preparado para todas essas situações. O que fazer em uma situação de perigo? Situações de perigo é importante a gente estar sempre alerta, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende quando a gente entra nessa profissão e quando a gente também passa por treinamentos constantes durante todo o período que a gente está dentro dessa profissão. Algumas das coisas que a gente aprende que faz toda a diferença em situações de perigo é procurar um local de abrigo,
procurar proteger as nossas costas. Por que proteger as costas? Porque eu consigo olhar tudo que está à minha frente sem me preocupar se eu vou ser atingida por alguém, por algum objeto lá pelas minhas costas. É importante também, se possível, solicitar apoio de outros colegas que estão próximos, né? Eles vão chegar no local e ajudar a gente nessa situação. É importante ter o conhecimento do armamento que a gente utiliza, seja o armamento letal ou não letal, e por isso é que a gente também faz treinamentos constantes para a gente poder desenvolver aquilo que a gente chama de memória muscular, que faz com que numa situação de perigo a gente podemos dizer assim que a gente automaticamente já faz aquilo que a gente treina quando a gente ainda não está nessa situação de perigo. Todos esses fatores, eles são extremamente importantes para que a gente consiga, numa situação de perigo, conseguir resolver da melhor maneira aquilo que está acontecendo. Qual foi a situação mais difícil que já presenciou? Comente. Para mim é muito difícil eleger uma situação específica que eu posso dizer que foi a mais difícil. E por que eu falo isso? Porque cada situação ela é única e ela foi difícil para a pessoa que a gente atendeu de uma maneira muito única. Então a gente teve que naquele momento resolver aquela situação com aquela dificuldade que a pessoa apresentava pra gente. Então é muito assim, difícil para mim dizer que uma foi mais difícil que a outra, porque todas elas tiveram situações importantes que trouxeram uma certa dificuldade pra gente, no sentido de ajudar aquela vítima, ajudar a pessoa que solicitou um apoio nosso naquele momento. Cite e comente uma ocorrência que te marcou. Na Guarda Municipal eu já trabalhei em diversos setores. Atualmente eu trabalho num setor específico que atende mulheres que são vítimas de violência. E por conta disso, né, por atender essas mulheres que são vítimas de violência, todas essas ocorrências para mim são muito marcantes. Mas teve uma que aconteceu até recentemente e ela deixou assim uma situação bem marcante por várias questões, né? Por causa da violência, por causa do jeito que foi resolvido. Então eu vou comentar com vocês sobre essa ocorrência específica. Uma mulher que estava numa situação onde ela estava sendo espancada pelo companheiro numa casa muito pequena, né, de 2 cômodos, então ela não tinha uma privacidade para conseguir pedir ajuda. Então, se ela pegasse o celular e ligasse para algum número de emergência, esse parceiro dela ia ver que ela estava fazendo isso e ele poderia agredi-la ainda mais e a situação dela piorar. Como nesse momento que a gente está de pandemia, para conseguir ajudar e auxiliar melhor essas mulheres que a gente atende, nós criamos, né, lá na Guarda Municipal, foi criado um grupo de WhatsApp específico para essas mulheres. E ela aproveitou desse momento, disso que foi criado e solicitou ajuda pelo WhatsApp. E eu respondi a ela e ia dando as instruções para como que ela tinha que se comportar para que ela não se colocasse numa situação de risco ainda maior. Pedi que ela mandasse a localização dela para a gente ter mais facilidade de chegar no local com um tempo mais ágil. E ela foi fazendo isso e eu pedia para ela ir apagando as mensagens em seguida para que não acontecesse de ele ver que ela estava pedindo ajuda caso ele tomasse o celular dela. E no mesmo tempo que ela ia me passando as informações, eu também ia passando essas informações para outras viaturas, para a chefia. E aí nós fomos então em algumas viaturas no local. No local a gente conseguiu identificar que realmente o que estava acontecendo, conseguimos deter o agressor. Ele foi conduzido até uma delegacia, né, a Delegacia da Mulher mais especificamente.
Lá a delegada deu voz de prisão para ele foi preso. Essa mulher conseguiu uma medida protetiva para que ela conseguisse ter o distanciamento dele, e a gente conseguiu resolver então essa situação de uma maneira que foi até gratificante, porque a gente conseguiu ser ágil, dar o socorro que ela precisava e resolver a situação do jeito que a gente realmente esperava que fosse. Para você, quais as características de um GM bom e um ruim? Um GM bom é aquele profissional que está sempre em busca de conhecimentos, de treinamentos, que está sempre se qualificando para poder atender a comunidade da melhor maneira possível, que está sempre buscando fazer as coisas dentro das exigências que a instituição faz. Esse sim é um GM bom. Pensou em seguir outra profissão? Qual? Sim, eu já pensei em seguir outra profissão. Inclusive, antes de ser guarda, eu me aventurei a tentar seguir essa profissão que eu havia escolhido antes. Eu fiz um curso de artes cênicas, me formei nessa área de artes cênicas, fiz alguns trabalhos nessa área por algum tempo, e naquela época eu tentei sim seguir o caminho dessa profissão, mas não era realmente aquilo que eu esperava e nem foi aquilo que eu sonhei para mim, não me deu um retorno do jeito que eu esperava que desse. E aí então eu fui para a profissão de guarda municipal, e nessa profissão foi onde eu consegui me realizar como profissional. Como está o trabalho dos GMs nesse período de isolamento? Quais atitudes esses profissionais estão tomando? Pelo período de quarentena e de isolamento, a profissão que a gente tem, que é de guarda municipal, é considerada uma profissão essencial, né? Assim como algumas outras, médico, por exemplo. Então a gente não consegue ficar em isolamento, a gente precisa estar nas ruas atendendo a comunidade. Por conta disso, a gente teve que se adequar para poder se manter nesse atendimento. Então foram comprados, foram providenciados alguns equipamentos de proteção individual, como por exemplo máscaras, álcool gel, produtos específicos para que a gente possa higienizar as viaturas, luvas, todo esse equipamento que a gente sabe que é essencial na utilização para proteção pessoal, além de manter o distanciamento das pessoas. A gente procura fazer os atendimentos guardando esse distanciamento que é recomendado. No trabalho que eu faço hoje atualmente, que é o atendimento às mulheres, a gente criou alguns outros canais de atendimento para conseguir protegê-las e nos proteger também. Por exemplo, o grupo de WhatsApp, a gente indica sempre que o boletim de ocorrência, dependendo da situação de violência que ela está envolvida, pode ser feito por meio de delegacia eletrônica. Então são algumas atitudes aí que a gente precisou tomar para conseguir continuar atendendo a população nesse período de pandemia. Como vocês reagem ou se comportam diante de denúncias por parte de pessoas abordadas com violência? Quando uma pessoa entende que ela sofreu algum tipo de violência por parte de um profissional de segurança pública, a denúncia ela é encaminhada para um setor chamado corregedoria. Esse setor ele é independente, é autônomo, e é nesse local então que essa denúncia vai ser apurada. Você participa de diversos programas de apoio e inclusão. Pode comentar cada um deles? Posso sim. Eu participo de um projeto, eu sou líder da inclusão social num projeto de nível nacional e internacional chamado Justiceiros, que é uma rede de profissionais
das áreas jurídicas, da área de medicina, assistência social, psicologia, que atendem mulheres que fazem, digamos, um pedido de socorro quando elas estão em alguma situação de violência doméstica ou familiar. Então, essas mulheres que são todas voluntárias, elas reúnem todos os esforços para tirar essa mulher da situação de violência que ela está vivendo. O outro projeto é o Diga Sim a Você, que nasceu também por causa da pandemia na Facamp, e esse projeto estendeu-se para esse aglomerado, né, da região de Campo Limpo Paulista, Jundiaí e demais cidades aí do entorno, com o intuito também de atender mulheres que estão em situação de violência por alunos que são do curso de Jurídico e Psicologia. Eu também participo de um projeto, né, sou voluntária no atendimento de um projeto chamado CAIS, que atende a população de mulheres e homens trans, população LGBT, também com esforços de atender a essas situações de violência que essa população também está exposta. Já também trouxe para a Guarda Municipal um projeto de surdos, para os surdos, né, trabalhar no monitoramento de câmeras que a gente tem lá. Também um projeto com idosos, onde a gente dava sempre dicas de segurança para que eles não se colocassem em situações de perigo, né, que algumas pessoas acabam aproveitando da idade da pessoa e acaba fazendo com que essa pessoa se coloque em situações bem perigosas, né? Então a gente dava essas dicas para eles de como identificar essas situações para que não se colocassem em perigo. Na Guarda Municipal eu dou instrução de Libras, que é a língua brasileira de sinais para todo o efetivo, para o atendimento da comunidade surda. Também dou instrução de atendimento a mulheres em situação de violência, atendimento humanizado e atendimento adequado para essas mulheres que solicitam ajuda quando estão em algum tipo de situação de violência. O que é esse programa Patrulha Guardiã Maria da Penha? O programa Guardiã Maria da Penha é uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo e o município de Jundiaí. Como que ele funciona? A mulher que fez uma denúncia através de algum órgão que recebe essas denúncias, geralmente a DDM, solicita uma medida protetiva, que é uma garantia que ela tem na Lei Maria da Penha. Quando o juiz defere, quando ele diz, ok, você tem direito sim a essa medida protetiva, o Ministério Público encaminha para a guarda, para um setor Guardiã Maria da Penha, que é um setor onde trabalha guardas que são treinados e especializados para esse atendimento. Então, é encaminhado do Ministério Público para esse setor essa medida protetiva que foi deferida. A partir daí, essa equipe vai até essa mulher e passa a acompanhá-la no sentido de fiscalizar que essa medida protetiva seja cumprida. Ou seja, se aquela pessoa que foi agressor ou agressora dessa mulher se aproximar dela, tentar se aproximar ou descumprir qualquer um dos itens que está ali naquela medida protetiva, ela vai responder por um crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Além disso, essa mulher vai ser encaminhada para a rede de atendimento, rede de acolhimento. Por que que isso é feito? Porque o programa também tem por objetivo que essa mulher ela seja fortalecida para que ela não precise mais dessa medida protetiva.
Então, ela vai ser atendida nessa rede no sentido de se fortalecer psicologicamente, financeiramente, e todas as outras necessidades que ela tiver, e também a sua família, para que ela consiga romper o que a gente chama de ciclo de violência. E se a mulher chegar num posto de saúde e falar: estou sendo maltratada pelo meu marido? Ela pode chegar e comunicar para um guarda. Logo após, toda a cadeia será acionada? Sim, ela pode sim. Ela pode pedir ajuda para qualquer profissional da segurança pública, seja o guarda, seja o policial militar. Ela pode pedir ajuda para a rede de atendimento, que seria UBS, CRAS, CREAS. Ela pode pedir ajuda para esses programas que eu citei anteriormente, como, por exemplo, o Justiceiras. A gente tem aí um programa que também foi lançado recentemente, que é o Sinal Vermelho, né, para violência, que é onde as mulheres na farmácia fazem um X vermelho na palma da mão e na farmácia mostra esse X para o atendente e ele já sabe o que fazer, ou seja, ele pede ajuda ligando nos nossos números de emergência para que uma viatura se aproxime e vá ajudá-la. Então, o que é importante é que essa mulher sempre peça ajuda, seja para um profissional de área de segurança pública, seja para algum local de rede de atendimento, seja através de algum programa de acolhimento, seja através de telefones 153, 190, seja até para uma amiga, para um familiar, mas a ajuda sempre deve ser pedida e a denúncia sempre deve ser feita. E o que fazer quando a mulher tem problemas com seus familiares e é agredida pelo marido? Ela deve procurar algum canal de denúncia e fazer a denúncia. Quando a gente pensa em Lei Maria da Penha, normalmente é automático a gente pensar numa violência entre um casal, entre marido e mulher. Mas não é necessariamente isso que acontece. A vítima sempre vai ser mulher, porém agressor não necessariamente, pode ser tanto homem quanto mulher. Se for um familiar, se você teve uma relação afetiva ou tem a relação afetiva, se é alguém que mora dentro da sua casa, mas não tem relação afetiva e nem é familiar, tudo isso enquadra na Lei Maria da Penha. Ou seja, se você foi agredida por um seu primo, por tio, por padrasto, por neto, por uma filha, tudo isso enquadra na Lei Maria da Penha e você deve sim fazer a denúncia. Se por um acaso você não tiver algum tipo de apoio nessa denúncia e você não tiver algum local para ir, você deve procurar no seu município se existe alguma casa de acolhimento. O município de Jundiaí tem uma casa de acolhimento, mas nem todos os municípios têm. Mas você pode procurar saber se no seu município existe essa casa e solicitar que você seja acolhida nesse local. Já ocorreu de alguma denúncia ser mal sucedida? Já aconteceu da gente receber denúncias que são os famosos trotes, né? A gente vai até essa ocorrência porque houve a solicitação e às vezes a gente chega no local e verifica que na verdade foi um trote, uma brincadeira. Isso não é legal porque a gente coloca as equipes, empenha as equipes para esse atendimento e além da gente perder tempo e ter todo esse empenho nessa dedicação, também acontece de outra pessoa estar de verdade precisando de ajuda e não ter a viatura para ir atender essa pessoa porque foi atender uma denúncia que é falsa. O que fazer quando a mulher tem medo de denunciar na delegacia, pois ela acha que está sendo vigiada? Existem alguns canais que são específicos para denúncia.
por exemplo, o 180. É importante a gente entender essa diferença, né? O que é um canal de denúncia e o que é um canal de emergência. Os números 153, que é da Guarda Municipal, 190, que é da Polícia Militar, eles são números de emergência. Como que isso funciona? Você tá vendo a violência acontecer, você tá assistindo ali alguma coisa acontecer, a sua vizinha tá gritando, pedindo socorro, ou dentro da sua própria casa tá acontecendo alguma coisa, uma violência física, você vai imediatamente ligar nesses números, né, e solicitar o socorro, e aí a viatura vai imediatamente nesse local. A denúncia, ela é quando assim, eu sei o que está acontecendo, eu sei que a minha vizinha apanha, eu sei que a minha amiga apanha, ou eu mesmo, né, sofro algum tipo de violência, e aí eu quero fazer essa denúncia. Então eu ligo lá, por exemplo, no 180 e informo o que está acontecendo comigo mesmo ou com alguma mulher que eu conheço. Eles vão receber essa denúncia e encaminhar para os órgãos competentes para investigar essas denúncias, tá? A própria delegacia é um canal de denúncia. Você pode ir nesse local, elaborar um boletim de ocorrência e fazer essa denúncia. Quando a gente fala também de denúncia em relação à violência contra a mulher, é importante a gente saber que não precisa ser só eu fazer a denúncia da minha própria violência. Eu posso denunciar a violência de alguém, né? Então, tipo, eu sei que alguém tá sofrendo violência, eu posso denunciar, eu posso pedir socorro por ela, tá? Não precisa ser a própria vítima. Então, existem essas diferenças, canal de denúncia e canal de emergência. Em sua opinião, como uma mulher pode se organizar para cuidar de si mesma? As mulheres que a gente atende, a gente passa sempre para ela dicas do que a gente chama de plano emergencial. Essas dicas, elas são sempre voltadas à segurança dessa mulher. Entre essas dicas a gente fala ter sempre uma maleta com uma peça de roupa dela e dos filhos, cópia de documento, algum dinheiro, nem que seja uma quantia pequena, mas só para uma situação bem emergencial. Se por acaso alguma dessas pessoas toma medicamento, ter um medicamento ali naquela maleta para o caso dela ter que sair da casa numa situação muito urgente. Ter uma cópia de chave num local onde só ela saiba e que seja de fácil acesso. Procurar olhar a casa e entender quais são os lugares mais fáceis para ela sair, para ela ter a fuga. Por quê? Porque se ela estiver numa situação emergencial, para ela não se colocar em ambientes que ela fique acuada. Então, por exemplo, banheiro, né? Às vezes alguma mulher acha que se trancar no banheiro vai protegê-la. Não necessariamente. Porque se essa pessoa que está tentando agredi-la conseguir arrombar a porta e entrar, ela vai ficar acuada, não vai ter para onde sair. Então sempre olhar assim, como eu me movimento dentro dessa casa para eu conseguir sair desse ambiente de uma forma segura. Então, tem porta do fundo, tem porta da frente, eu consigo pular uma janela, né? Então é importante olhar o ambiente que essa pessoa vive. Ela pode também criar uma palavra código com alguma pessoa de confiança dela, uma ou mais. Ela pode estabelecer uma palavra-chave que quando ela estiver conversando com essa pessoa, se ela falar essa palavra, significa que ela está numa situação de perigo. E aí essa pessoa pode pedir o socorro por ela. Então essas são algumas dicas que a gente dá para a pessoa se cuidar da segurança e não ficar se colocando em um risco ainda maior. Quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer pelo seu agressor? Além da física, ainda tem mais outras 4 tipos de violências que a gente vai encontrar na Lei Maria da Penha. A física, ela pode ser tapa, soco, empurrões, puxão de cabelo,
é importante ressaltar que a violência física não é só aquela que deixa marcas, tá? Não é só aquela que tem corte, roxo. Aquelas que não deixam marcas, como o beliscão, o tapa e o puxão de cabelo, elas também são consideradas como violência física. A gente tem também lá na lei a violência sexual, que além do sexo forçado, também é obrigar a ver algum filme pornográfico, impedir de usar algum tipo de método contraceptivo, forçar a pessoa a ficar grávida, forçar a pessoa a abortar. Isso tudo pode ser enquadrado na violência sexual. A gente também vai encontrar a violência psicológica, que é quando o seu agressor te humilha, faz ridicularizações, tá sempre te controlando, quer saber onde você vai, com quem você vai, o que você faz, né? Se você está conversando com alguma pessoa, quer controlar a sua utilização do celular, né? Faz chantagens com você. Também você vai encontrar a violência moral. A violência moral, ela está dentro daquilo que a gente vai encontrar na lei, como calúnia, difamação e injúria, que são xingamentos, chamar de louca, chamar de prostituta, acusar de traições. Isso tudo mexe com a sua moral, então é a violência moral. Também temos a violência patrimonial, que é tudo aquilo que está relacionado aos seus bens materiais. Então é tomar o seu celular, quebrar o seu celular, tomar objetos que você utiliza para o seu trabalho, para o seu estudo, documentos, quebrar objetos dentro da sua casa que são especificamente de uso seu, né? É um uso próprio, particular. E tudo isso está dentro da violência patrimonial. E hoje, como a gente usa muito o ambiente virtual, a gente também vai encontrar as violências virtuais. Todas essas violências que eu falei, que são as 5, elas podem acontecer dentro do ambiente virtual. Também é importante a gente, dentro do ambiente virtual, tomar cuidado com aquela violência que é a divulgação e o compartilhamento de vídeos íntimos ou fotos íntimas sem a autorização da mulher, sem a autorização da menina. Também, quando se é utilizado redes sociais, aplicativos para falar mal dessa mulher, né? No sentido de xingamento, fazer comentários que vai depreciar a imagem da mulher. Isso também é crime e é um crime virtual, tá? Então a gente vai ter todos esses crimes que a mulher pode sofrer e que estão enquadrados na Lei Maria da Penha. O que vocês fazem com o agressor? Quando uma equipe da Guarda Municipal é acionada para atender uma ocorrência que tem algum tipo de agressão, ela vai verificar o que está acontecendo e, sendo identificado que realmente houve agressão, os guardas vão deter esse agressor e conduzir até uma delegacia. Pode ser a DDM, como pode ser qualquer outra delegacia. Lá vai ser apresentado essa ocorrência para o delegado e o delegado então vai tomar as providências de acordo com a ocorrência. O que é mais recomendado para uma mulher que sofre violência doméstica nesse tempo de pandemia? Com a pandemia, a rotina da maioria das pessoas foi alterada e nós temos muitos casos de pessoas vivendo em isolamento e muitas mulheres passando por esse período de isolamento a maior parte do tempo com o seu agressor. É importante que ela estabeleça uma nova rotina. Essa rotina, ela deve ser baseada na comunicação com alguém que ela conheça, que ela tenha
confiança. Pode ser amigo, pode ser uma amiga, pode ser um familiar. Então é uma rotina assim de estar ligando virtualmente por chamada de vídeo, fazendo ligações constantes, porque se essa pessoa mudar a rotina, esse amigo, esse familiar vai perceber e vai buscar saber o que está acontecendo. A palavra-chave, né, que já foi citada numa outra pergunta, também é importante, né? Por quê? Porque se essa mulher disser essa palavra-chave, a outra pessoa vai entender que ela precisa de ajuda e vai providenciar essa ajuda através de algum canal de emergência. Qual é o seu sonho? Meu sonho é que futuramente nós não precisemos mais de nenhum programa voltado ao atendimento de mulher vítima de violência, porque o meu sonho é que as mulheres não sejam mais vítimas da violência, que não sejam mais vítimas desse mal que a sociedade vive, que é o machismo. E o meu grande sonho é que essas mulheres, elas sejam livres, sejam felizes e que tenham todos os dias as suas vozes reconhecidas. Por que eu digo reconhecidas? A gente costuma ouvir muito as pessoas falarem, vamos dar voz, né? Dar voz às mulheres, dar voz aos grupos de pessoas vulneráveis. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente também pode tirar. E quando a gente diz, vamos dar, é como se aquilo fosse meu e eu estivesse dando, né? E essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas, porque elas já têm voz. Elas só precisam ser reconhecidas todos os dias com a voz que têm, livres, fortalecidas, todos os dias. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A entrevista foi feita pela minha amiga Sara Miranda. Até a próxima. Tchau.